Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que temos de estar juntos mais uma vez. Que Jesus possa nos envolver com seu amor, com a sua luz, com a sua paz, para que todos nós estejamos bem. Que possamos absorver das energias reinantes no nosso ambiente aqui maravilhoso, da casa de Manuel Bento. Que essas energias possam nos revigorar, possam nos restabelecer, possam nos auxiliar a estar bem, para poder absorver o máximo possível da palestra, do ensinamento, das orientações, o novo conhecimento que nós vamos adquirir. E que esse conhecimento possa ser transformador, aquele que vai nos ajudar a nos tornar melhores a partir do seu entendimento. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. O tema dessa tarde, educação do espírito. Às vezes as pessoas confundem achando que é um tema voltado apenas para os pais, aqueles que têm filhos em idade de educação. Porém, na verdade, ele é um tema muito mais do que isso. Porque nós todos somos espíritos. E nós todos estamos num franco processo de desenvolvimento, num franco processo de educação. Educação do espírito. Às vezes as pessoas fecham, puxa, mas qual a diferença? É que como espíritos, nós estamos habitando um mundo que é extremamente físico e que nos chama a atuar de forma física. Os sentidos falam muito alto. As necessidades, a forma como a sociedade é organizada, a forma como nós temos que nos restabelecer, a forma como nós somos educados, entre aspas, para conviver na sociedade, nos faz viver no mundo esquecendo que somos espíritos. Essa que é a realidade. Porém, somos espíritos. Isso aqui é um momento, é uma passagem. E como espíritos que somos, nós estamos adquirindo as lições no nosso dia a dia. E nos transformando, quer dizer, nos melhorando ou não, mas aprendendo determinadas coisas que vão servir para nós como espíritos no futuro. Porque nós preexistimos à vida física e vamos continuar existindo após a falência do corpo físico, espiritualmente falando. Então o tema de hoje ele é muito mais do que simplesmente falar de educação de filhos. Ele é um tema que vai abordar a educação espiritual. E ele serve para todos nós. Tudo bem? Isso é só um introito para a gente poder iniciar a nossa palestra. Vamos entender o que é o espírito, consequentemente o que é o perispírito e o que é o ser humano encarnado, com base nas informações que temos lá do Livro dos Espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Bom, então, significa que na criação nós temos vários tipos de vidas, porém, nem todas são inteligentes. E os espíritos, apesar de formados do mesmo tipo de matéria, numa composição diferenciada da que nós conhecemos como a matéria física, tem um quê a mais, que é a capacidade intelectiva. Por exemplo, nós temos como comparação aqui na Terra os animais, que podem ser comparados a nós, fisicamente falando, mas eles não têm a capacidade intelectiva, de pensamento contínuo, de raciocínio, né? de questionamento. Nós temos isso como espíritos, tá certo? Bom, sem forma definida, os espíritos povoam o universo fora do mundo material. Então nós estamos povoando o universo inteiro fora do mundo material. O que significa que como espíritos nós estamos com capacidades assim de viajar pelo universo afora. Porque nós somos uma energia. Nós somos uma luz. A luz se irradia por aí afora. Tá certo? Bom.
são incorpóreos, porém formados de matéria quintessenciada. Essa matéria, entre parênteses aqui, né, eu coloquei, né, densa lá no plano espiritual. Então significa o seguinte, que para a nossa visão material do espírito, ele é incorpóreo para nós, ele é invisível. Porém, no mundo espiritual, onde ele está inserido, esta matéria se torna densa. Então eles convivem ali para a característica própria do espírito num mundo material, de acordo com o nível de matéria em que ele está inserido. É meio complicado entender, mas acho que dá para ter uma ideia, tá certo? Para nós é que ele é incorpóreo, ok? Lá não. Lá eles se veem, eles se tocam, eles se sentem. Eles, parece que eu estou falando eles, somos nós, na verdade, né? Desencarnados. Podem ser descritos como um clarão, uma centelha de coloração que varia do opaco ao rubi. É assim, o Kardec queria saber o que é o espírito, qual é a forma do espírito. Os espíritos falavam assim, não tem como descrever para você. O espírito é uma energia, é uma centelha, é um clarão. Como é que vai explicar isso? Para quem só tem a ideia material da coisa, né? É uma energia, é um clarão. Aí ele ainda insistindo, mas tem alguma cor, pelo menos, para a gente ter uma ideia? Aí eles falam, olha, vai do opaco até o rubi, dependendo do seu nível de evolução. Essas são as palavras que eles têm do nosso vocabulário para tentar descrever o que é um espírito para a gente. Tá bom? Então vamos lá, o espírito é uma energia, é uma centelha, é um clarão que pode ter uma coloração opaca, indo até o rubi, dependendo da sua evolução. Tá? Se locomove e comunicam pelo pensamento. Então o espírito, para se locomover, ele pensa e ele vai. Aí tem gente que fala assim, mas por que nos romances espíritas tem o Airbus? Tem aqueles veículos. Vejam, nós estamos falando aqui de espírito desprovido completamente da matéria e do senso de matéria. Conforme o espírito vai reencarnando várias e várias vezes, se ele não se desenvolver, se ele ficar mais próximo da crosta planetária, ele está num sentido mais para a matéria do que para o mundo espiritual. Então, talvez ele não consiga se locomover para o pensamento, porque talvez ele nem saiba como fazer isso. Aí talvez ele precise desses chamados veículos que estão nos romances espíritas. Porém, esses veículos, se vocês forem olhar, eles estão sempre posicionados em níveis espirituais bem próximos da crosta terrestre. Tudo bem até aí? Fora desses níveis, o espírito volita, né? Ele pode se mandar assim, só de pensar. E mais, se comunicam também através do pensamento. Então, um espírito no plano espiritual não precisa do aparelho fonador, que é o físico, para conversar com o outro. É através do pensamento. E é desta forma que eles se comunicam conosco. Eles nos intuem, eles nos inspiram coisas através do pensamento. Tudo bem? A matéria não lhe opõe resistência e eles irradiam-se. Então o espírito não tem dificuldade de atravessar paredes, de entrar nos ambientes, e ele pode se irradiar dependendo do seu grau de evolução. Ele pode atender a um espírito evoluído, ele pode, como o Sol, por exemplo. O Sol não irradia, não só para o planeta Terra, mas, né, para todos os planetas que estão mais próximos. É mais ou menos a mesma coisa. Vejam quem somos nós, hein? Só que a gente anda tão apagado, tão escurinho, que não sabe dessa capacidade, né?
São de diferentes ordens e graus de evolução / perfeição. Então aqui já começa um processo em que a gente vai entender algumas coisas. Segundo declarações ou segundo informações passadas pelos Espíritos, existem vários níveis de evolução espiritual, de aprendizados diferentes. E lá no plano espiritual, os Espíritos vão se posicionar, como é que eu poderia dizer? Através da sua vibração, ele vai se posicionar em diferentes faixas vibratórias. Então lá meio que acontece uma separação natural, de acordo com o seu grau de evolução, de acordo com o que o espírito vibra, de que forma que ele emite a sua luz, a sua capacidade de irradiar-se. Isso tudo através dos pensamentos, dos seus valores, daquilo que o motiva e da forma como ele se sente com ele mesmo. Vai se posicionar lá. Então lá existem separações que são naturais, de acordo com o nível de evolução. Tudo bem? Bom, aí o espírito vem para a Terra, para os aprendizados. Aqui há uma mistura. Então a gente convive aqui com os mais diferentes níveis de espíritos, desde os mais, vamos assim dizer, primitivos, em termos de evolução de aprendizados, até aqueles um pouco mais evoluídos. Às vezes a gente vê pessoas fazendo coisas que nos chocam, a gente não entende por quê. Como é que pode? É porque nós estamos aqui, como fala no popular, junto e misturado, tá certo? Num processo de aprendizado, onde os mais evoluídos ajudam a promover a evolução dos menos evoluídos, dos mais primários. Então lá há separação, aqui meio que se junta. Porém, vocês podem reparar que mesmo assim, quando os grupos familiares acabam se encontrando, você percebe que existe uma certa separação. As pessoas mais ou menos meio que, pensam igual, agem igual, e elas vão se juntando em grupos. Tá certo? Isso graças à irradiação que nós temos. Para evoluir, reencarnam em diferentes planetas. Vejam, diferentes planetas. Então a Terra não é um único planeta habitado, e não precisa acreditar em extraterrestre para isso. Os Espíritos já dizem isso. Existem diferentes planetas habitados no universo, diferentes vidas também. A Terra não é o único. Tá certo? A diferença é que a Terra tem a sua característica própria. É aqui que nós vamos aprender determinadas coisas que em outros planetas talvez a gente não tenha essa condição de aprender. Tá certo? Aqui a gente aprende de forma diferente. Por isso que eu falei que aqui há essa mistura. Segundo os Espíritos, a Terra é um planeta de provas e expiações. O que seria isso? É onde eu venho de alguma forma pôr em prova as minhas novas, vamos assim dizer, os meus novos valores adquiridos através das minhas experiências, dos meus arrependimentos como espírito. Lá eu acordo, eu falo, puxa, fiz isso, aquilo, preciso mudar aqui, agora eu sou um novo ser, aprendi um monte de coisa. Legal, vamos fazer o teste? Aonde você faz o Enem? Aonde você vai fazer o teste? Na Terra. Por isso que é chamado de provas. Expiações, porque você acorda no plano espiritual, fala, puxa, caramba, eu fiz isso, aquilo, preciso de alguma forma me recuperar disso. Quero voltar para poder, de alguma forma, compensar essas coisas. Aí é uma decisão do espírito. Tá certo? Para reencarnar, precisam de um corpo intermediário. Aí a gente vai conhecer, então, o perispírito. Lembra, aquela centelha, aquele clarão, para usar um corpo físico como o nosso, precisa de um corpo que seja intermediário.
para poder de alguma forma comandar este corpo, que é uma máquina na verdade, né? Maravilhosa, mas ela é uma máquina física, extrema. Como é que uma luz vai comandar uma matéria tão densa assim? Aí ele precisa de um corpo intermediário, e em vários planetas existem esse corpo, tá bom? De acordo com a característica de cada planeta, esse corpo se forma, tá certo? Nos ele é mais grosseiro, nos outros ele é mais volátil, nos outros ele é mais quintessenciado, ou seja, depende da característica. Então, se a gente fazer uma analogia aqui, isso aí é o que eu consegui fazer desenhando um espírito. Não falou que é uma centelha, um clarão, um negócio que é meio... Imaginem vocês são aquilo ali, tá bom? Quer dizer, eu também sou aquilo lá. Aí nós vamos reencarnar na Terra e a gente precisa de um perispírito, um corpo semimaterial que reveste o espírito para poder se ligar a um corpo físico, que é o mais denso. Então nós somos aquilo ali, uma tríade, um conjunto: espírito, perispírito, corpo físico. Tá certo? Quando nós desencarnamos, quando o corpo físico falece, o espírito vai para o plano espiritual carregando o seu perispírito, que é o que a gente vê na verdade. A gente não, porque se eu ver, eu saio correndo. Alguns médiuns vêm, depois vem aqui tomar passe desesperado, porque viu, certo? Bom, o perispírito difere em cada planeta e mantém a forma do corpo físico. Bom, isso aqui a gente já falou, tá certo? Ele é diferente em cada planeta e ele mantém a forma do corpo físico anterior a que ele usou. Então, por exemplo, um parente nosso desencarnado, se ele se apresentar para a gente em sonho, por exemplo, ou se ele se apresentar assim e alguém puder vê-lo, vai vê-lo conforme ele era quando vivo. Tudo bem? Às vezes até com a mesma roupa com que foi enterrado. Tá? O perispírito é ideoplástico e sujeito a modificações plasmadas. Opa, que coisa maluca é essa? O pensamento influencia extremamente a plasticidade do perispírito. Aqui começa um processo de a gente entender uma série de coisas. Conforme eu penso, de acordo com os valores que eu mantenho, da forma como eu me enxergo, da forma como eu trato as coisas, da capacidade que eu tenho de me magoar, de me, manter rancores, de manter ódios, manter chateações, conforme eu vou alimentando isso tudo no meu campo mental, sem perceber eu estou afetando o meu perispírito. Que a minha energia, ela é moldável. Então eu vou imprimindo nesse meu perispírito as coisas. A maioria das doenças partem do perispírito para o físico, por conta do tipo de pensamento que nós mantemos, do tipo de atitude íntima que nós temos para conosco. Por isso que é de extrema importância entender isso. E, por exemplo, lá no plano espiritual, se eu me mantenho nesse tipo de pensamentos, eu desencarno e fico nesse tipo de pensamento negativo, eu estou imprimindo no meu perispírito tal densidade que eu não consigo sair daquela esfera mais próxima da Terra, porque eu, com o meu pensamento, estou adensando a matéria do meu perispírito. Eu estou me imantando à Terra. Então eu não consigo sair, não consigo atingir outros níveis, de esfera evolutiva ali, ou de vibração. Tudo bem, gente? Eu acho que isso é de extrema importância para a gente entender o quão importante é o nosso pensamento e a capacidade que nós temos de nos prejudicar, de nos ferir por conta da forma como a gente trata as coisas.
Tudo bem? Chegamos ao ponto de deformar o nosso perispírito. Olha o nível que chega. Tá? Vamos tentar dar um exemplo. Vocês já viram essas pessoas que estão nas ruas, tá certo? Imagine aquelas pessoas que eram bonitas, até irradiavam luz, irradiavam uma jovialidade. Elas começam num processo de usar drogas. Vocês já viram aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia? Viram como elas se degeneraram fisicamente? O que vocês acham que elas fizeram com o perispírito delas? Se ele não estiver pior, vai estar próximo da forma como elas se mantêm fisicamente falando. Por força do pensamento. Tá bom? Agora nós vamos falar de uma coisa importante, que é o perispírito, o espírito com o seu perispírito e o processo dele do reencarne, que nós já passamos por isso, tá certo? Inúmeras vezes, inclusive. Está aqui um espírito, imagine que ele desencarnou, ele mantém lá no plano espiritual uma média de 1,70, estou pondo uma média, e aí ele vai ter que reencarnar num corpinho que depois de 9 meses vai ter mais ou menos 59 centímetros, certo? Como é que esse perispírito aqui de 1,70 vai conseguir, se ligando ali, comandar um corpinho tão pequenininho e ele ir se desenvolvendo? Existe então lá no plano espiritual um processo que eles chamam de processo de redução perispiritual, ou restringimento do perispírito. O espírito está preparado para reencarnar? Sim. Já acertou tudo? Sim. Está pronto? Estou. Então vamos lá, vai lá para a câmara do reencarne, e ali eles aplicam passes magnéticos, o mesmo passe que a gente toma aqui. Não fiquem com medo que vocês não vão ficar reduzidos ali não, tá? Já pensou, você fala, eu estou indo lá e estou me achatando, caramba, então não estou engordando, é o passe que está me engordando. Não é isso. Passe não engorda, tá bom? Brincadeira. Lá então esse passe magnético vai fazer com que o espírito adormeça e ele vá reduzindo, né, vai adensando a sua forma perispiritual. Eu fiz um gráfico aqui mais ou menos para tentar mostrar isso aí, vamos ver. Seria algo assim, ó, vai reduzindo, 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 até chegar num ponto em que ele está preparado em termos de adensamento para ser ligado no útero. Então veja, lá ele passou por esse processo, foi ligado no útero. E aí olha que interessante, nesse processo ele se adensou e ele se adormeceu, ele perdeu momentaneamente a capacidade de estar acordado para o mundo, e ele é ligado lá no útero. Olha que coisa linda que somos nós reencarnados. Bom, as condições do reencarne são definidas previamente em conjunto com os pais. Então não tem aquela, eu não pedi para nascer, não era para ter vindo nessa família. Não tem esse negócio da roleta do Silvio Santos, que você roda lá e fala, vamos ver onde eu vou cair. Eu queria ir para a Suíça e de repente cair no Brasil, porque a roleta parou no Brasil. Não existe isso. É tudo acordado, tudo acertado, tudo combinado antes. Como? Os pais saem à noite do corpo, durante o sono, e vão encontrar lá com os seus futuros filhos, acertam tudo lá. Por isso que tem pessoas que já sabem que vão ter filhos antes mesmo do ato sexual. E às vezes aquele espírito é ligado no útero antes mesmo do ato sexual. Por quê? Porque o espírito precisa se acomodar, ele precisa sintonizar a sua energia com a energia da mãe e consequentemente com a energia do lar. Por isso há esse processo todo. E a gente perde a noção das coisas. Bom, normalmente é ligado ao útero antes mesmo do ato sexual, isso aqui eu já falei.
No processo, o espírito normalmente fica confuso e perde parcialmente a consciência. Parcialmente. Tudo vai depender do nível de confiança também que ele tem no processo. Tem essa também. Apesar de meio inconsciente, percebe e sente o que ocorre à sua volta. Opa! Aqui começa um aprendizado importante. Estou com o espírito ligado lá, o feto começando no processo de desenvolvimento, ele está meio adormecido, mas ele está sentindo e percebendo tudo o que acontece à sua volta. Ele sabe se ele é benquisto, se ele não é, se ele está causando problemas ou não, como é que a família está reagindo em reação à sua vinda ou não. Tudo isso ele sente. Tá certo? Tudo isso vai influenciar no futuro dele, de alguma forma. Tá? Dependendo das circunstâncias, pode ser estimulado ou não a seguir com o processo. Então, normalmente, quando ocorrem os desencarnes, os abortos naturais, é algum tipo de desistência. Pode ser em função do meio, pode ser porque o espírito não está se sentindo seguro o suficiente, ele se acovardou, e pode ser também uma característica genética. Ou seja, as variáveis são muitas, porque nós vamos ver que tem pais amorosos que perdem os filhos e ficam, e tem aqueles que não nem tanto, vamos assim dizer, acabam perdendo também, tem aqueles que levam adiante. Ou seja, as variáveis são inúmeras, gente. O que eu estou passando aqui é só uma informação, para que a gente possa ter uma base do quão importante é a educação do espírito, tá certo? Os futuros filhos vão herdar dos pais apenas as características genéticas. Os pais não transmitem para os filhos as suas características morais, as suas personalidades. Os filhos já trazem. E às vezes, em muitos casos, até melhores do que os próprios pais. Ou bem diferentes dos pais. E os pais falam, mas caramba, de onde veio isso? Aquilo não tem nada a ver com a gente ensina e o espírito traz. Os pais passam apenas a herança genética. Cada espírito tem sua própria história e evolução, e o meio contribui para que haja mudanças. Agora a gente vai começar a entender algumas coisas. Está obliterado, ele está meio adormecido, e ele, ao reencarnar, conforme o feto vai puxando, ele vai se desenvolvendo, o espírito vai cada vez mais sendo puxado para o corpo, e cada vez mais ele fica esquecido. Então, quando ele nasce, corta o cordão umbilical, ele está pronto, entre aspas, para receber uma carga de educação. Lá no lar. É onde eu coloco aqui, que o meio vai contribuir para que haja mudanças. Após o nascimento, leva um tempo para assimilar totalmente o corpo físico, mais ou menos 12 anos. Mais ou menos 12 anos o espírito demora para aprender a usar um corpo novamente. Vocês podem ver que o processo é bem lento. Tem que aprender, Primeiro a gatinhar, depois a andar, depois a falar. É bem lento. E aí vem a adolescência, parece que dá um boom. E aí, acontece uma série de coisas interessantes. Na infância pode manter noções ou lembranças da vida espiritual ou ainda de outra vida. Olha que interessante. É comum a criança na fase aí, até os 3, 4 anos de idade, às vezes até os 7, ter os seus amiguinhos invisíveis, ver parentes desencarnados, porque ele ainda está num processo de aprender a usar o corpo. Então ele está um pouco lá no plano espiritual, ele tem acesso ao plano espiritual. Tá certo? Pode lembrar de outra vida. Tem inúmeros casos, de crianças que lembram de suas vidas passadas. Tá certo? Mas conforme vão crescendo, e ele vai tomando conta do corpo, isso vai
sendo esquecido. Na infância e adolescência também pode apresentar sintomas de mediunidade, o que não quer dizer que vão ser médiums de tarefa. Então tem muitos pais que nos procuram aqui preocupados, porque na realidade não sabem que isso é um processo e não precisa se preocupar. A criança tem que viver a vida de criança, ela não tem que trabalhar mediunicamente. Tem uma idade para isso, se ela tiver que trabalhar mediunicamente. Tá certo? Se. Entenderam ou não? Ela pode apresentar sintomas, por quê? Porque ela ainda está num processo de aprender a usar o físico. Não quer dizer que a partir do momento que ela absorver o corpo físico, que ela vai manter essas características mediúnicas. Ok? Bom, tudo bem até aí? Acho que eu me alonguei um pouco, mas acho que deu para entender o quão complexo e tão lindo que é esse processo. Agora nós vamos ver as fases de aprendizados da criança, porque todos nós passamos por ela. Aqui, gente, do 0 aos 7 anos de idade, a gente tem um período que a gente chama de maleabilidade, é um período todo de aprendizados novos. O espírito está meio que 0 quilômetro ali para aprender coisas, com o meio em que está inserido. Tá certo? É uma fase riquíssima de aprender coisas. Tá? Depois, dos 7 aos 14, vem a afirmação física. Quer dizer, ele já tomou conta do corpo, agora ele vem. Até ali ele estava num processo de observação, de aprender as coisas, agora ele está indo mais para o mundo, ele quer, né, conhecer o mundo, aquela coisa. Por isso que às vezes para os pais é difícil controlar. Tem todo aquele processo, né, de desenvolvimento, de energias que... o jovem é uma usina de energia, na verdade, né? O corpo se desenvolve rapidamente, os hormônios vêm à tona e mais interessante, aquela fase em que ele tinha perdido a sua consciência espiritual, agora vem em cheio. E ele passa a ter noções do porquê que veio aqui. O que é que fez ele reencarnar? E nem sempre o que está lá no íntimo dele vai bater com aquilo que os pais esperam dele. Às vezes os pais querem encaminhá-lo para um caminho e ele, na realidade, precisa de outro, lá no íntimo dele. Por isso que começam a vir aí fases de choques, de não compreensão e dessa incapacidade de interrelação, que aí a gente começa a chamá-los de aborrecentes, né? Mas isso aqui é tema para uma outra palestra, é uma palestra inteirinha só para falar de adolescência. De 14 em diante, a retomada da consciência espiritual, que é o que eu estou falando aqui, tá certo? Essa retomada, gente, ela não é clara a nível físico, ela é lá no íntimo, é a fase de grandes questionamentos aí, dentre aquilo que você almeja como espírito e aquilo que o mundo está lhe oferecendo. Nem sempre vai bater. Diante do exposto, quanto mais harmonioso for o lar, mais chance terá o espírito reencarnante. Vocês concordam comigo? Diante de tudo que a gente viu até agora? Quanto mais harmonioso for, mais chances do espírito que está reencarnando vai ter de se desenvolver e de se educar e de viver aquilo que ele se programou. Tá certo? Bom. A melhor forma de educar e auxiliar o espírito reencarnante será através do respeito mútuo, da disciplina adequada e dos próprios exemplos. Porque isso é o que mais choca. Às vezes os nossos filhos trazem características, eles trazem conceitos, eles trazem valores diferentes dos nossos, que se chocam com os nossos. E aí a gente fala para eles assim, não faz determinada coisa, e ele nos vê fazendo. Aí ele fica confuso, espera aí, não é para fazer, mas eles fazem, tá certo? E o respeito acima de tudo, a característica de cada um.
Quem tem mais de um filho, pelo amor de Deus, abole da sua mente aquela frase: eu educo por igual. Se educa por igual, ou está dando demais para um e de menos para outro. Por quê? Porque eles são diferentes. Você pode ter regras estabelecidas no lar que são iguais para todos, porém a forma de tratar com cada um é diferente, porque os espíritos são diferentes. Agora vamos falar da tarefa dos pais. Os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Os espíritos dos pais têm como missão desenvolver os filhos pela educação. Isso está na questão 208 do Livro dos Espíritos. E aliás, tem gente que lê essa questão e fica desesperado com o final dela, porque o finalzinho eu tirei daqui, porque diz assim: se falharem serão culpados. O que tem de pai que vem desesperado, fala: ai, será que eu falhei? Porque confundem o que é educar. Tá certo? Esses pais, inclusive, que ficam preocupados, são aqueles que deram o melhor para os filhos, melhor educação possível, pelos exemplos. Só que os filhos acabam escolhendo outros caminhos. Significa que foram os pais que falharam? O que vocês acham? Se eles deram os melhores exemplos de educação, né, de honestidade, de hombridade, de humildade, de trabalho, e os filhos seguem por outros caminhos, os pais têm culpa? O que vocês acham? Então, por isso que precisa saber o que é educação, na verdade, né? Qual é o conceito de educação? Educar, olha aí, é plantar na idade infantil as sementes das atitudes corretas que germinarão na idade adulta, contribuindo para o espírito tenha, mais chances de aproveitar ao máximo a sua atual encarnação, saindo-se vencedor. Olha lá, é plantar na idade infantil as sementes das atitudes corretas que germinarão lá no futuro. Como é que a gente faz isso? Pelo exemplo, mais uma vez. A educação do espírito, então, não se realiza na escola com pessoas estranhas a crianças, mas sim no lar disciplinado, respeitoso e amoroso. O grande problema da sociedade atual é achar que quem vai educar é a escola, principalmente porque os pais hoje não têm tanto tempo. Os pais têm que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, então às vezes a criança fica o dia inteiro na escola e acha que é ali que ele vai ser educado. Não é. Lá ele vai aprender convivência. Aonde ele vai absorver a educação é no lar, e não importa o tempo de convivência, mas sim a qualidade dessa convivência. Tá certo? Porque é ali, nos momentos, não importa quantos sejam, nas atitudes mais básicas que a gente tomar, de respeito um com o outro, ou das coisas, dos valores, que eles vão absorver a educação. E depois eles vão dividir isso com os demais. Tá certo? Os pais de hoje têm esse grande dilema, a falta do tempo. Mas então não se preocupe com a quantidade, e sim com a qualidade. Tá certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, olha o que eles falam aqui. A tarefa não é tão difícil quanto vos parece. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la tanto o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, por dar a conhecer a causa das imperfeições humanas. Então o conhecimento espírita vai ajudar, porque ao observar as atitudes dos nossos filhos desde cedo, a gente sabe mais ou menos o que eles precisam ser podados ou incentivados. Tá certo? Observando.
Desde bem cedo, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz na sua existência anterior. Os pais devem aplicar-se a estudá-los e, observando, ir ajudando o espírito a se moldar de acordo com os valores do lar, de acordo com os valores dos pais. E eu vou falar para vocês aqui de 3 exemplos reais que eu vivenciei e que mostra mais ou menos isso, que o espírito já traz algumas coisas e que os pais às vezes contribuem ou não para ajudar esse espírito a ser educado, vamos assim dizer. O primeiro deles é esse aqui. Eu estava num avião, gente, prestes a embarcar. E sabe quando faz todos aqueles procedimentos? Quem viaja que sabe, né? Faz todos aqueles procedimentos, todo mundo sentado, todo mundo lá, afivela os cintos, lá já tranca a porta, as aeromoças começam a fazer aqueles, né? E o avião não sai, e eu estava lá no fundo, eu vejo aquela muvuca lá na frente, uma muvuca. Criança chorando, uma muvuqueira lá. E o avião não levanta voo, e aí os passageiros começam a ficar impacientes. Por fim, a aeromoça vem, a outra vai, aí uma delas parou perto de nós e falou o seguinte, que o problema estava porque tinha uma mãe que estava com a criança do lado, que não queria, de hipótese alguma, afivelar o cinto. A criança se recusava. E a aeromoça queria forçar e a mãe não deixava. E ficou a mãe batendo boca com a aeromoça. E ela queria que o avião levantasse voo sem afivelar o cinto do filho, porque o filho não queria aceitar. Sabe qual foi o resumo da história? Os 2 foram colocados para fora. Porque o voo precisava levantar e os demais passageiros não têm culpa de que a mãe não consegue. E era uma criança de 3 anos de idade, mais ou menos. Tá certo? Então, se eu não consigo, com uma criança de 3 anos, fazer com que ela me obedeça, para a própria segurança dela, alguma coisa está errada, vocês concordam? Bom, agora o exemplo desse garotinho, não é esse exatamente, é uma foto que eu achei na internet, tá bom? Se for o Bezerra, fala que eu atendo ele depois, tá bom? Por favor. Pode atender ele aí, fala que eu atendo ele depois. Eu tinha marcado um compromisso com ele. Eu estava com meu filho esse dia. E aí, enquanto ele provava o uniforme lá, para ver se servia, eu estava ali aguardando. Eu vi um comentário das 2 moças do balcão. E uma delas falou assim, você não sabe o que me aconteceu ontem. Eu fui na feira e logo que eu cheguei, vem aqueles meninos com aqueles carrinhos oferecendo, tia, deixa eu levar. Não, menino, detesto esses meninos, comentou, né? Ficam importunando a gente. Não, menino, não quero. E aí fui fazendo a compra, daqui um pouco estou lá distraída, vem o menino de novo. Tia, eu já não falei que eu não quero? Ele falou, tia, desculpa, é que você deixou cair. E ele entregou uma nota de R$50 para ela. Aí ela olhou aquilo, pegou o dinheiro, olhou na bolsa dela e viu que realmente ela tinha deixado o dinheiro era dela. Aí ela, meio sem graça, porque ela já ia dar uma bronca no menino de novo, pegou R$5 para dar para ele e falou assim, tia, eu não quero. E aquilo deixou ela mais sem graça ainda. Ele falou, o que eu quero é que a senhora me deixe levar sua sacola, porque é assim que eu ganho meu dinheiro. Então ela acabou deixando o menino levar a sacola dela e pagou R$2 para ele. Ele não quis nem os 5. E ela estava contando aquilo para mim, admirada, porque ela falou, você viu um menino pobre, um menino necessitado, com essa atitude. O que vocês acham? A pobreza é que vai determinar a característica do espírito? Estava ali um menino, um espírito, necessitado, certo? Passando por
as piores dificuldades talvez, mas com uma hombridade, com uma capacidade de senso, de honestidade, de inter-relação, de respeito, de tudo, que muita gente adulta e muita gente dita capaz não tem. Não é interessante? Bom, e olha que interessante, no mesmo dia, ali na mesma situação, enquanto ele estava lá experimentando, uma dessas moças saiu para atender um casal que chegou. O casal chegou meio esbaforido, pôs assim, a moça pôs o uniforme de um determinado colégio lá em cima, a jaqueta. Olha, essa aqui é a jaqueta do colégio tal, tamanho M, me traz uma lá para mim ver se é igual, por favor. E ela virava para o marido e falava assim: ai meu Deus do céu, comprar para essa menina é difícil, essa tua filha. Ele falou: não, você que não quis trazer ela. Aí, mas você viu que ela não queria vir. Bom, mas você podia ter insistido. Ah, mas você conhece ela, se a gente obriga, ela vai fazer um escândalo aqui. Isso o diálogo deles, enquanto a moça estava indo buscar a jaqueta. Trouxe a jaqueta, pôs em cima da outra. Aí ela media, e ela começou de desespero. Aí está vendo, não bate, e agora, se eu levar essa aqui, ela vai fazer um escândalo, um escarcéu, não vai querer ir para a escola, você conhece? E aí o marido olhava e falava assim: olha, e é difícil. Gente, eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus, como é que pode um casal sofrer tanto para comprar uma jaqueta para a filha? E a filha exercendo esse tipo de domínio sobre eles. Um adolescente, um domínio. Eu estou falando isso para vocês porque talvez eu não consiga expressar o nível de desespero deles. E aí ela pediu para trazer o G, porque aquele era N, pediu para trazer o G, passava um pouquinho. Eu falei: e agora? O G passa e o M fica menor, não tem como ajustar o G. Ela queria que ajustasse o G. Olha um nível. Bom, aí meu filho veio, eu paguei, e eu não sei o que aconteceu depois. Não sei se eles ajustaram, se não desajustaram. O que eu sei é que eu saí de lá horrorizado, porque naquele meia hora que eu fiquei ali, eu vi duas lições de educação, duas lições de mostrar que os espíritos são diferentes, reencarnando de forma diferentes, trazendo valores diferentes, e que os pais podem influenciar sim na atitude dos seus filhos, ou de forma positiva, como no caso do menininho, não importa o lar que ele está, ou de forma negativa, como um exemplo aí desses pais aflitos. Tá certo? Bom, todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Observem, pois, os pais os menores indícios reveladores de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lances raízes profundas. Está aí uma dica dos espíritos. Todos os males vêm do orgulho e do egoísmo. É só olhar e ajudar a combater isso, a moldar. Nós estamos falando aqui em relação aos filhos, mas e nós em relação ao mundo e as nossas atitudes no mundo? De egoísmo e orgulho. Está cheio no mundo, tá certo? Basta ver o que está acontecendo aí na política. O que é que leva essas pessoas a fazerem o que eles fizeram? Se não é o egoísmo e o orgulho mal trabalhado. Tá certo? O que é que esses espíritos vão levar quando desencarnarem? Será que eles vão se desprender? Vão alçar voos ou eles vão ficar presos àquilo que eles cultivam com seu egoísmo e seu orgulho? Como é que vai estar o perispírito deles? Né? Pais que cuidam e observam o comportamento dos filhos, vindo a estabelecer limites claros na infância, auxiliam a criança no desenvolvimento do raciocínio lógico e da inteligência emocional, formando o caráter do ser adulto que bem
honesto e íntegro. Esta aqui é a grande missão dos pais. E não precisa ter letras, não precisa estudar, não precisa ter educação. Não, só precisa ter essa capacidade de observar. Não precisa ter dinheiro, não precisa ficar dando coisas. Precisa dar amor, precisa dar atenção. Tá certo? Há um elemento que não se costuma considerar e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Isso é um trecho da resposta do Livro dos Espíritos, questão 685A. Eles estão elencando aqui que a educação não é a educação intelectual que importa, e sim a educação moral. Porque, gente, tem muita gente intelectualmente falando educada, mas que moralmente são umas aberrações. Tá certo? Falam bonito e agem de forma podre. É só a gente olhar o mundo. Não nos referimos aqui, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. Caracteres, aquele que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ainda lá na questão 685A. É através da educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para se ter uma sociedade nova é preciso homens novos. Por isso, a educação, desde a infância, é de importância capital. Aqui já é do livro do Leon Denis, Depois da Morte. E ele tem mais um trecho aqui, ó. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Tão essencial quanto saber ler, escrever, calcular, é ensinar a governar-se, a conduzir-se como ser racional e consciente. É entrar na vida preparado para não apenas para a luta material, mas sobretudo para a luta moral. Olha que interessante. Às vezes a gente se preocupa demais em dar para os nossos filhos as condições para eles adquirirem coisas. E às vezes a gente esquece de ensiná-los a viver com essas coisas, de forma decente, de forma condizente. Por quê? Se eles são educados a ter coisas, eles vão fazer de tudo para ter. E às vezes não vão medir esforços para isso, nem consequências. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir os dos vícios. Olha que interessante. Vou ler de novo. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir os dos vícios. Sabe quem escreveu isso, gente? Olha que interessante. O professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o Allan Kardec. Porém, antes mesmo dele ser o Allan Kardec, como educador, porque está aqui ó, no livro Plano para Melhoramento da Instrução Pública, publicado em 1828. Ele só veio ter conhecimento da doutrina espírita em 1850. Olha o pensamento que ele já tinha aqui, como educador. Que interessante. Educação, gente, é justamente aquilo que fica depois que você esquece o que a escola ensinou. Aí é do Albert Einstein. Concluindo, os espíritos que são os filhos de hoje serão os espíritos, pais e avós de amanhã. Todos concordam com isso? Menos os meus, que eu acho que não estão querendo nada com filhos por aí. Mas, normalmente é isso, certo? Os filhos de hoje serão os pais e os avós de amanhã. Bom. Então, educar e cuidar carinhosamente dos nossos filhos hoje é contribuir para a melhora atual da humanidade e também das condições às quais seremos recebidos amanhã em uma futura próxima reencarnação.
É de extrema importância cuidar hoje dessa educação, porque amanhã, lá no meu futuro, eu posso herdar alguma coisa disso, quando eu tiver que retornar. A não ser que você ache que não precisa retornar mais. Tá certo? Para isso a gente precisa trabalhar muito. Aprender é recordar o que já se sabia de vidas anteriores. É com essa frase que eu vou fechar a palestra, para a gente refletir, diante inclusive das histórias que eu contei. Aprender é recordar o que já se sabia de vidas anteriores. E quem escreveu isso aí foi o Platão. Tá bom? Então, eu encerro aqui, fazendo sugestões de leitura de livros aqui, ó. Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, e Gestação, Sublime Intercâmbio, do Ricardo de Bernardi. Agradeço a atenção de vocês, faço o convite aí para que acessem a minha página no Facebook, tem também lá no YouTube, procurem por Edson Figueiredo, tem uma série de palestras, tem uma série de artigos. Esta palestra aqui vai estar lá daqui uns tempos, tá bom? Agradeço, gente, a atenção de vocês, muito obrigado. Então, eu convido mais vocês, mais uma vez, para que serenem os ânimos, que se tranquilizem, que fechem os olhos mais uma vez, e dessa vez nós vamos agradecer pela oportunidade, por estarmos aqui, por termos tido essa oportunidade de conversar sobre esse tema tão interessante, que é nos entender a vida do espírito em si, as necessidades de aprendizado que nós temos. Que Jesus possa nos abençoar, possa nos fortalecer, que Ele possa disponibilizar da sua energia de amor para todos nós, que nós possamos absorver dessa energia e levá-la conosco para os nossos lares, que nós possamos estender essa energia aos nossos familiares, que possamos reter nos nossos corações e levar também, às vezes até para o ambiente de trabalho, para o nosso ambiente escolar, dividir essa energia com o mundo. Porque o mundo está precisando de energias boas, e com certeza nós aurimos aqui nesta tarde essas energias. Então nada mais justo e nada mais equitativo se nós pudermos dividi-la com aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que assim seja. Uma boa tarde a todos vocês, e que vocês possam retornar em paz para os seus lares. Tudo de bom.